Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada. Da angústia livra desde os céus nossa alma atribulada. Investe Satã com hábil afã e sabe lutar, com força ardil sem par, igual não há na terra. Sem força para combater, teríamos perdido. Por nós batalha irá vencer quem Deus tem escolhido. Quem é vencedor? Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há, triunfará na luta. O mundo venham assaltar, demônios mil furiosos, jamais nos podem assombrar, seremos vitoriosos do mundo opressor, com todo rigor, julgado ele está, vencido cairá por uma só palavra. O Verbo eterno ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Se vierem roubar os bens do lar, que tudo se proveito não lhes dá, o céu é nossa herança. Boa noite a todos vocês da Congregação Cruz que nos assistem nesse momento, nessa nossa reflexão acerca da Palavra de Deus, nesse dia. Queremos conversar sobre o Salmo desta semana, o Salmo 54, o Salmo que foi lido na nossa igreja, em todas as igrejas cristãs, Salmo 54. É um salmo de Davi, mais um dos salmos de Davi. Eu gosto muito de estudar os salmos e por isso sempre divido com vocês um estudo sobre os salmos. Hoje o Salmo 54, que é uma oração pedindo ajuda de Deus. Nós iniciamos nosso momento orando, falando com Deus em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Pai Celeste, Tu conheces o nosso coração, conheces as nossas fraquezas, conheces o nosso sofrimento, mas Tu nunca tens nos desamparado. Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Tu sabes do que precisamos e, de alguma forma ou de outra, tem agido para que as nossas necessidades sejam supridas neste mundo que sofre por causa do pecado. Amado Salvador Jesus, Tu que és a nossa ajuda e a nossa defesa em todas as necessidades, continua a preservar Tua igreja em segurança, governando-a pela Tua bondade e abençoando-a com a Tua paz, pois Tu vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Farei a leitura do Salmo da
da nossa reflexão, Salmo 54, salmo que é o salmo da semana do 17º domingo após o Pentecostes. Assim está escrito, Salmo 54, ó Deus, salva-me pelo teu poder, livra-me com a tua força. Ouve, ó Deus, a minha oração, escuta as minhas palavras, pois homens orgulhosos estão chegando para me atacar. Homens violentos querem me matar, eles não se importam com Deus. Eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda, sei que é Ele quem me defende. Que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos. Ele é fiel e por isso os destruirá. Ó Senhor Deus, de boa vontade eu te oferecerei sacrifícios, eu te louvarei porque és bom. Tu me livraste de todas as minhas aflições e eu tenho visto a derrota dos meus inimigos. Até aqui o Salmo 54. Bom, esse salmo também é um salmo escrito por Davi e ele tem um difícil pano de fundo de ser retratado. Davi descreve esse salmo de uma forma um tanto quanto pessoal, e isso faz com que este salmo pareça ser direcionado para aqueles que se sentem abandonados, rejeitados ou traídos. Davi estava fugindo de Saul enquanto escreveu essa poesia. E existe uma proximidade muito grande com o Salmo 52, tanto pelo período histórico, tanto pela situação em que Davi se encontra. O que se sabe pela história bíblica é que os filisteus estavam atacando a cidade chamada Keila, e que Davi os atacou com a permissão divina, expulsando-os e resgatando a cidade. Davi já havia fugido de Saul graças a uma intervenção de Jonatas, o filho de Saul. Buscando refúgio, Davi foi até Nob e encontrou-se com o sacerdote Aimeleque. O sacerdote ofereceu refúgio a Davi, mas naquele dia Doeg, um dos servos de Saul, estava naquela cidade. Doeg contou a Saul e houve muitas mortes na cidade de Nob. Davi, no entanto, já havia fugido de lá e a essa altura já estava escondido na caverna de Adulão. Abiatar, que era um dos filhos do sacerdote Aimeleque, conseguiu fugir e foi se refugiar com Davi, e isso foi importante para a expulsão dos filisteus da cidade de Keila. Toda essa história está registrada no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, entre os capítulos 20 e 24. Mas mesmo tendo sido livrado da cidade, dos seus invasores, a cidade de Keila pareceu infeliz com Davi, inclusive a ponto de entregar Davi, ou estar disposta a entregar Davi a Saul. Diz o texto bíblico, Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosa que fica perto da cidade de Zif. Saul continuava a procurá-lo todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. Por mais que o povo da cidade quisesse entregar Davi por medo de Saul, Deus não queria que Davi fosse entregue. Então Deus estava protegendo Davi. E essa situação de medo e reclusão que Davi estava passando pode ser sobre essa questão já falada, mas também pode ter mais um evento, que é o evento que acontece em 1 Samuel 26. Davi, mesmo escondido, mesmo longe, mesmo numa caverna, ele não se sente seguro. Quando ele estava em Oreza, uma das cidades da região, os zifeus foram até Saul, lá na cidade de Gibeá, para lhe dizer onde Davi estava escondido. Então, o povo sempre estava contra Davi a serviço de Saul, provavelmente por uma certa recompensa, por uma certa proteção que Saul daria àquela cidade por entregar Davi. Mas esses zifeus, eles não foram apenas uma vez entregar o destino de Davi,
Eles sabiam em duas oportunidades onde estava Davi, e nas duas oportunidades eles levaram a informação até o rei Saul. E esses dois incidentes são igualmente adequados e são usados pelo salmista, por Davi, para compor esse salmo, o Salmo 54. Mas o que chama a atenção é que Davi está nas suas próprias terras, porque Davi era da tribo de Judá. Então, ele estava em suas próprias terras, assim como os ifeus. Mas ele foi traído pelos seus. Davi, nesse momento, lembra muito Jesus, que quando esteve em Nazaré foi ignorado, foi esquecido, foi até mesmo maltratado pelos seus, né? Quando em determinado momento Jesus estava ensinando, dizia-se assim, mas este não é o Nazareno, o filho de José, o carpinteiro? Então, os seus normalmente não recebem os profetas. Aconteceu com Davi, que depois veio a ser rei, aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Aqui, então, Davi, nessa situação de traição, teve que ficar perto das fronteiras, fugindo dos filisteus. E o que é bastante interessante nesse salmo é que aparentemente não tem nada de especial nele, mas ele traduz, ele reflete uma situação muito comum, que é cotidiana, uma situação que foi tratada no último final de semana, uma traição, um abandono, uma perseguição, uma busca pelo poder, uma busca pelo primeiro lugar. Mas o que nos ajuda nesse salmo é saber que os homens escolhidos por Deus sofrem as mesmas coisas que nós, as pessoas comuns. Isso ajuda uma pessoa angustiada a reconhecer que essa é uma experiência comum na sua vida e na vida de outros, e que por isso, por ser comum, assim como Davi, essa pessoa pode buscar refúgio no próprio Deus. Então vamos ao texto. Ó Deus, salva-me pelo teu poder, livra-me com a tua força. O que Davi sempre nos ensina em seus salmos é que quando um problema o cercava, ele entregava a Deus. Ou melhor, ele orava a Deus, apresentando as suas queixas e as suas súplicas. Não era diferente nesse momento em que ele se sentia atraído pelos seus compatriotas. Esse salmo nada mais é do que um exemplo de como um homem em apuros se entrega totalmente à misericórdia de Deus. E quando Davi apela à força e ao poder de Deus, ele apela ao nome de Deus. A tradução bíblica opta por personificar, transformar objetivamente o desejo do salmista ao escolher características divinas conectadas ao nome de Deus. Uma das grandes testemunhas disso é a situação que Moisés vive lá na sarça ardente. O nome de Deus é importante para Moisés, o nome de Deus é importante para Davi, porque ele consigo carrega uma força, um poder que nenhum outro nome possui. Diz o texto bíblico lá em Êxodo 3, porém Moisés disse, quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? Aí, o que eu digo? Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Moisés ganhou de Deus a garantia do cumprimento da promessa através do conhecimento da grandeza do nome de Deus. E é esse mesmo nome, esse mesmo Deus que Davi está recorrendo nesse salmo. Conhecendo tudo o que ele já havia feito por ele e por seu povo, Davi não teme invocar a presença de Deus, chamando-o pelo nome e confiando nesses seus atributos divinos. Assim, este versículo é mais facilmente compreendido ao lembrarmos que,
quando falamos do nome de Deus, falamos também da sua reputação. E ele tem uma reputação bem conhecida entre os seus santos como alguém que tem prazer na misericórdia, prazer em salvar. O próprio nome de Deus é a garantia de que ele vai realizar aquilo que ele mesmo prometeu. Ouve, ó Deus, a minha oração, escuta as minhas palavras, segue o Salmo. E nesse versículo, Davi nos lembra da promessa que o próprio Deus fez. No Salmo 50 está escrito: se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Após ter se apegado ao nome de Deus e se apegado a tudo o que flui do nome de Deus, Davi lembra das suas próprias palavras e acrescenta essa súplica, esse pedido. E na sequência do texto, Davi vai falar daquilo que Deus já conhece, mas que, como um pai amoroso, está disposto a ouvir. Diz o texto: pois homens orgulhosos estão chegando para me atacar. Homens violentos querem me matar. Eles não se importam com Deus. O terceiro versículo encerra a oração começada no segundo, mas expõe a necessidade que Davi tem. Existem muitas pessoas que relutam, não querem dizer o que estão passando, ou o que as incomoda, ou mesmo admitir que haja algum problema. Na maioria das vezes, porque essas pessoas têm medo de perder o seu status, perder a sua posição social, perder a sua aparência. Tudo o que elas querem é manter as coisas como elas estão. Elas querem manter as aparências. Mas precisamos nos lembrar que as aparências enganam. Enquanto Davi ainda não havia se tornado rei, que é o caso deste salmo, ele mostra um destemor ao levar a sua situação de sofrimento diante de Deus. Talvez esse seja um dos aspectos mais revigorantes dos salmos escritos por Davi. Mesmo sofrendo, ele não hesita em dizer o que pensa e descrever a situação com a sua forma de ver. Davi poderia fazer isso porque ele confiava em Deus e estava certo de que Deus faria algo a respeito dele e por ele. E é nesse versículo que ele caracteriza quem são os seus adversários. São aqueles que traíram Davi e que eram oportunistas e que não representavam algum princípio. Eles queriam poder, eles queriam favorecer o rei, quem fosse o rei. Eles queriam estar seguros. Poderia ser Davi, poderia ser Saul, poderia ser Absalão, poderia ser Salomão depois, os outros reis, não importa. Eles estavam procurando uma oportunidade para ter proteção de quem estava no poder, que no caso era Saul. Esses zifeus que participavam da tribo de Judá e a ela pertenciam, querem entregar a posição de Davi para obter algum benefício da parte de Saul, a qual a essa altura era o principal inimigo de Saul e queria sua morte. Embora Saul fosse o rei, naquele momento Deus já havia escolhido Davi, conforme 1 Samuel 16, para ser o rei da nação de Israel. Então esperava-se dos zifeus, já que Davi era da mesma tribo, que eles fossem protetores de Davi, mas eles não queriam proteção e eles não queriam proteger, eles queriam da parte de Saul alguma coisa em troca. Então, por isso, eles agiram de forma estranha, comportando-se até de uma maneira bastante cruel, porque eles entregaram alguém da tribo deles. Eles colocaram os seus interesses em primeiro lugar, dando testemunho do seu orgulho. E assim eles agiram como aqueles que não se importam com Deus. E o salmo segue: eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda, sei que é Ele quem me defende. E aqui está a parte central do salmo. E o salmo
expressa aquilo que é o centro da vida de Davi. Deus é aquele para quem Davi sempre olha, mesmo nos momentos mais sombrios. E mesmo não sendo uma declaração deslumbrante, a confissão de Davi está entre as confissões mais clássicas de toda a Bíblia. Davi já tinha experimentado a defesa da parte de Deus e a sua esperança estava naquele que o guarda, por amor do seu nome e por amor da sua promessa. Assim, Davi vivenciou o que o apóstolo anunciou aos romanos, muito tempo depois, e que também o autor aos Hebreus amplia. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. É assim que diz o apóstolo Paulo. Mas Davi continua: que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos. Ele é fiel e por isso os destruirá. À primeira vista, até podemos nos assustar com o conteúdo desse versículo, mas o que Davi faz é natural e está de acordo com os demais ensinamentos bíblicos. A súplica do salmista envolve vingança, mas permite que Deus seja o juiz e o próprio vingador. Davi não quer executar seus inimigos com as suas próprias mãos. Ele entrega a Deus essa responsabilidade de punir os seus inimigos. O salmista, que reconhece o seu defensor, confia nele e sabe que ele não deixará o mal sem punição. Deus lembra daquilo que os inimigos fizeram e espera o tempo certo para castigá-los. Deus se vingará. Ele acertará contas com eles. Virá o tempo em que os inimigos cairão. O dia da desgraça deles está chegando depressa. Diz Deuteronômio 32. Assim, Davi espera que o mal que planejaram contra eles se volte aos próprios inimigos, conforme a fidelidade de Deus. Quem coloca uma armadilha, diz Salomão, para os outros, acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Sabendo que a sua fidelidade é verdadeira, Deus agirá a seu tempo para acabar com a maldade. A fidelidade de Deus o leva a ser fiel àqueles que se mostraram fiéis a Ele, fazendo com que seja justo pedir a Deus que faça a maldade dos inimigos se voltarem contra eles mesmos. E na estrutura do Salmo, Davi primeiro apresenta a sua situação, ora a Deus, que é o seu defensor, e finalmente faz um pedido específico para que Deus destrua aqueles que o estão atacando. Mas o que ele faz é deixar o assunto nas mãos de Deus. Isso significa que o salmista e também os leitores deste salmo, em circunstâncias semelhantes, podem ter certeza de que o povo de Deus vencerá no final. Ó Senhor Deus, de boa vontade, eu te oferecerei sacrifícios e te louvarei porque és bom. Aqui, o resultado do salmo já começa a ser visto. O salmista, por conhecer esse seu defensor, mostra-se confiante de que o resultado desejado será alcançado, a ponto de afirmar: quando isso acontecer, terei a alegria de apresentar um bom sacrifício na casa de Deus, lá em seu santuário, onde Deus habita. Dessa forma, Davi revive a angústia da oração inicial e revive também a fé que ela produz. Mas essa fé produz algo maior, ela antecipa agradecimentos. É como numa música, aquela parte inicial que nos prepara, que nos faz reconhecer que música é. Davi mostra com a fé que existe algo que vem anterior aos agradecimentos, que são possíveis de encostar e articular, e que agora são possíveis de entregar. Pela fé podemos oferecer sacrifício vivo ao nosso Deus.
E é muito imprudente afirmar que Davi aqui esteja pensando algo como uma barganha com Deus. Eu farei isso e tu vais fazer algo por mim. Não. E muito menos pensar que Davi está sendo egoísta ao pedir livramento. O que ele faz é propor uma oferta de gratidão. E ele promete antes mesmo de receber a sua libertação, porque Davi confia firmemente na pessoa de Deus, no caráter de Deus, nos atributos de Deus. Davi confia em Deus por ser Deus quem é. E por isso, por ser Deus quem é, Davi pode confiar nele. E ele pode prometer os sacrifícios, porque ele será agraciado com bênçãos e mais bênçãos. O agradecimento e o sacrifício de Davi são espontâneos. E embora os salmos ao redor, os 50 e os 51, indiquem que esse sacrifício não tem valor em si mesmo e não tem eficácia em si mesmo, quando ele é oferecido de modo certo, ele expressa visivelmente o amor que a pessoa tem. Nós louvamos a Deus, entregamos a nossa vida a Deus, por Deus nos livrar dos maiores sofrimentos. E Davi termina dizendo: Tu me livraste de todas as minhas aflições, e eu tenho visto a derrota dos meus adversários. E a conclusão do salmo apresenta mais uma vez a confiança de que Davi tinha em Deus. Ele usa do exemplo histórico das libertações que Deus já tinha concedido, mas testemunha isso de uma forma convicta e diz que aquelas tribulações que ele está passando naquele momento também serão resolvidas. A libertação de Deus, ela é completa. E por isso Davi acentua dizendo todas as minhas aflições. E quando fazemos uma ponte para o Novo Testamento, vemos que na cruz do nosso Salvador Jesus, o livramento de todas as aflições e a derrota dos nossos maiores inimigos estão lá. A cruz é o brado de vitória. E a ressurreição é a comprovação de que nós somos vitoriosos. E Jesus sofre como os seres humanos sofrem para que ele possa socorrer os seres humanos em tempos de dificuldades. É assim que diz o autor aos Hebreus. Os filhos, como Deus os chama, são pessoas de carne e sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo que tem poder sobre a morte. E também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. É claro que ele não veio para socorrer, para ajudar os anjos. Em vez disso, como dizem as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora, Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. É isto por hoje, é este o nosso salmo. Eu gostaria de concluir com mais um momento de oração e nesta oração gostaria de recitar a poesia de um hino do nosso inário, um hino muito bonito que fala sobre a noite. Um hino que lembra, pede para que Deus guarde o que viaja no violento mar, para que Deus console os que estão sofrendo, para que Deus ampare os que estão em dificuldades.
acabei não encontrando o hino, não lembro o número de cor, mas vamos orar um outro hino muito bonito. Faz Deus seus feitos sempre bem. Faz Deus seus feitos sempre bem, são justos os seus intentos. Por isso sempre o seguirei em todos os momentos. Com seu amor, o meu Senhor, a minha prece escuta e ampara-me na luta. Faz Deus seus feitos sempre bem, eu sou por ele amado. Por bons caminhos me conduz, constante em seu cuidado. Tem meu Senhor paciente amor, se aflito estou me ajuda, e a dor em esperança muda. Faz Deus seus feitos sempre bem, recebo seus favores. Seguro estando em seu poder, não tenho mais temores, pois afinal até no mal, conforto tem minha alma, desfruto plena calma. Faz Deus seus feitos sempre bem, com ele então prossigo. Amargos dias podem vir, misérias, dor, perigo. Mas meu Senhor, com grande amor, sustém-me nos seus braços, confiante dou meus passos. E eu despeço a todos vocês com a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a presença do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Fica o convite para o nosso culto no próximo final de semana, o culto tradicionalista, limite para 40 pessoas, mais informações ainda com o pastor Maicon, também com o Jorge, qualquer coisa que precisarem, estamos disponíveis para vocês. Um grande abraço e até o próximo final de semana.